Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar de uma área da ciência que não tem tanto a cara de ciências que vocês viram até agora, mas que é muito legal. Hoje a gente vai começar a entender um pouquinho sobre a atmosfera e como ela influencia na questão da temperatura e do clima onde a gente vive. A gente também vai falar sobre os problemas ambientais mais comuns que atingem a atmosfera pela ação humana ou por um conjunto de fatores, certo? Antes da gente começar a falar sobre os problemas e a influência da atmosfera na nossa vida, vamos entender um pouquinho como ela é constituída. Então, vamos falar dos gases que formam a atmosfera. A composição do nosso ar é muito variada, mas ela é basicamente formada por quatro estruturas, três gases e a água, que é o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico, e a água em formato de vapor. Até tem alguns outros tipos de gases, mas eles correspondem a uma média de 1% só. Então, isso faz com que a gente não fale tanto deles. Eles são distribuídos de forma não igualitária, né? Então, cada parte da atmosfera tem uma quantidade específica desses gases. E eles também vão mudar de acordo com a altura que a gente chega. Então, dependendo da altitude que a gente está na atmosfera, a gente encontra mais de um tipo e menos do outro, como, por exemplo, o próprio gás oxigênio. Quanto mais alto a gente vai, menor a quantidade de gás oxigênio disponível que a gente vai encontrar. Então, vamos falar agora sobre essa divisão. Como eu comentei, a gente tem uma porcentagem muito pequena de outros gases, né? O gás nitrogênio corresponde à maior parte e, em segundo, o oxigênio. Aqui tem um gráfico que mostra isso em porcentagem, para vocês terem uma ideia. Então, a gente consegue perceber que, apesar da gente não imaginar, o nitrogênio corresponde a quase que a totalidade da nossa atmosfera, apesar da gente consumir o oxigênio prioritariamente para poder respirar, certo? Bem, falando então do gás oxigênio, ele é um gás que também participa da queima, que a gente chama de combustão, e os materiais que são queimados são os combustíveis, como por exemplo a madeira, o carvão e a gasolina. Para que esses materiais queimem ou acendam, como a gente pode falar, por exemplo, da chama de uma vela, a gente precisa da presença de oxigênio. Então, ele é um combustível nesse processo. Nesse caso, então, o combustível, que é o oxigênio, ele serve como fonte de ignição, já que ele é o que fornece a energia para que ocorra, então, o acendimento, por exemplo, de uma vela ou a queima de um desses materiais. O outro gás que a gente tem em maior quantidade na atmosfera é o gás nitrogênio. Nesse caso, os seres vivos precisam do nitrogênio, mas a gente não consegue tirá-lo do ar. A gente consegue se aproveitar do nitrogênio presente nos alimentos. Esse nitrogênio atmosférico que a gente fala, ele não é consumido pelo ser humano. A gente respira ele e devolve para o ambiente da mesma forma. Nós não conseguimos aproveitá-los. Quem consegue aproveitar esse gás nitrogênio são as plantas, que absorvem eles através da raiz e utilizam para o seu processo de sobrevivência. A gente acaba absorvendo quando a gente consome essas plantas, então. Ele é um material bem estável, então ele não combina facilmente com outros materiais, mas ele pode ser transformado em nutrientes para os seres vivos, beleza? O outro gás que a gente encontra na atmosfera, é o gás carbônico. Nesse caso, ele é importante para a produção de alimento pelos seres que fazem fotossíntese e também ajuda a manter a temperatura da Terra, já que ele está relacionado ao efeito estufa, que ajuda então a reter parte do calor emitido pelo Sol e a manter a temperatura aqui no planeta. Então, ele também tem um papel muito importante para a sobrevivência dos seres vivos. Ele é resultado, né, da nossa respiração, a gente elimina gás carbônico e ele acaba sendo reaproveitado de outras formas. A outra, né, estrutura que forma a atmosfera é o vapor d'água. Ele é então a água, né, em formato de vapor condensado. Em algumas regiões do planeta, como a floresta amazônica, a gente tem um alto índice de umidade do ar, então uma presença muito grande de água em formato de vapor. O nível de umidade do ar interfere, por exemplo, na temperatura, na sensação térmica e na qualidade do ar. Facilita, inclusive, o processo de respiração dos seres vivos, por exemplo. Quando a gente tem dias que estão muito quentes e secos, sem a quantidade de vapor de água necessária, a gente tem mais dificuldade de respirar num ambiente como esse. Então, ele mantém não só as condições das florestas, como também a qualidade da vida dos seres vivos.
Bem, mas, como a gente sabe, nem tudo está em equilíbrio e nem em perfeitas condições. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as modificações que têm acontecido na atmosfera. O primeiro que a gente vai comentar é o efeito estufa e o aquecimento global. Eu coloquei aqui um pouquinho, né, nesse infográfico animado, nesse GIF, como a temperatura mudou, né, de um período para cá, né, começando em 1800, mais ou menos essa referência, e terminando em 2019, para vocês verem como a temperatura está muito mais alta do que o que a gente está acostumado, inclusive nas regiões dos polos, o que é muito preocupante. Falar então do efeito estufa é entender que, primeiro, é um efeito natural, ele é formado naturalmente, ele existe desde que a Terra se formou, e ele é responsável por manter a temperatura adequada no nosso planeta. Ele é um principal fenômeno que retém parte do calor que é emitido pelo Sol e que mantém uma temperatura aqui passível para que os seres vivos consigam sobreviver. Então, ele está relacionado principalmente com a energia solar, né, com a retenção dessa energia solar e com a manutenção da temperatura. O problema é que a gente percebe que isso está sendo alterado por ações humanas, principalmente, e aqui eu coloquei uma comparação. Ele é bom numa situação em que ele é um processo de radiação desses raios vão ser retidos aqui, ó, para manter a temperatura. E ele é ruim quando a fumaça ou os gases, como o gás carbônico ou gases tóxicos, conseguem neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a calor se concentrando aqui. Então, ao invés da gente reter somente os raios solares, a gente acaba retendo parte dessa poluição, o que sim aumenta a temperatura do planeta, mas que interfere nas condições do nosso ambiente. Então fica mais difícil de respirar, as florestas ficam, né, alteradas em seu equilíbrio e o planeta acaba sofrendo com o aumento da temperatura, que é o que a gente chama de aquecimento global. O aquecimento global ele é uma consequência do efeito estufa. E efeito estufa recebe esse nome porque ele cria uma barreira natural, como uma estufa, que é muito utilizada para cultivo de plantas, e acaba prendendo dentro dessa barreira natural o calor excessivo. Então aqui fica para vocês verem um pouquinho do quando ele é bom e do quando ele é ruim, tá? Falando do aquecimento global, como eu disse, ele é uma consequência, ele é o aumento da temperatura atmosférica que já vem sendo sentido ao longo dos últimos 100 anos, e ele é causado, ele é uma consequência, então, do efeito estufa. Ele não é um fenômeno separado, como muitas vezes a gente tem a impressão que de fato ele é, né? Ele também está muito relacionado ao aumento do gás carbônico, que eu citei, né, dos gases tóxicos, que fazem, então, com que a atmosfera fique com uma temperatura muito mais elevada do que de fato ela é. Até porque parte dos raios solares que chegam à Terra precisam voltar e o acúmulo desses gases impede que isso aconteça. Então, quando esses gases criam uma barreira muito mais grossa, os gases acabam impedindo a eliminação dos raios solares que deveriam voltar para o espaço e mantendo-se aqui, a temperatura fica mais alta. Aqui tem algumas consequências que eu vou mostrar para vocês, né, do aquecimento global, que é o aumento da temperatura dos oceanos, derretimento das geleiras, aumento do buraco da camada de ozônio, que a gente já vai falar mais à frente, intensificação das alterações climáticas, chuvas fora de época, calor fora de época, aquela sensação de que as estações do ano não obedecem mais um padrão, e a extinção de muitas espécies. Então aqui é um geral, é um panorama geral das consequências. E quem é que causa principalmente o aquecimento global e intensifica o efeito estufa? São alguns combustíveis, como carvão, gás, gasolina, óleo diesel, que produzem o gás carbônico e que acabam, então, alterando a condição atmosférica, beleza? Uma outra alteração muito comum é a chuva ácida. A chuva ácida ela recebe esse nome porque ela é uma chuva que, quando cai, ela tem características alteradas. E, por ter uma característica mais ácida, destrói ou altera monumentos, prédios, estátuas, pinturas de carro e acaba danificando, então, além disso, florestas e plantações, já que elas acabam sofrendo os efeitos da chuva ácida. Essas chuvas elas são muito comuns próximo de regiões industrializadas, com muitos poluentes acumulados por causa das indústrias, e conseguem se dissipar, né, espalhar para outras regiões, dependendo da condição atmosférica. Quando elas caem, por exemplo, no solo ou nos rios e contaminam a água, isso danifica a água, os micro-organismos, além das raízes das próprias plantas,
que não conseguem se desenvolver adequadamente. A chuva ácida ela libera principalmente dois gases, o enxofre e o nitrogênio, que quando combinados, reagindo, né, na atmosfera, causam essa alteração, então, fazendo com que a gente tenha esses inúmeros danos que eu estou citando aqui. Aqui tem um pouquinho do esquema da chuva ácida. Quando eu tenho a liberação, então, desses gases, como enxofre, nitrogênio, dióxido de carbono, que acumulam na atmosfera, se combinam com as gotas de água, formando substâncias químicas ácidas, que ao cair, então, dão essa característica da chuva. Quando elas caem, então, em todos esses lugares que eu citei, elas destroem a vegetação, elas alteram a qualidade do solo e danificam monumentos como prédios, casas e assim por diante. Então, esse é um esqueminha para vocês compreenderem um pouco da chuva ácida. E por fim, vamos falar um pouquinho do ozônio, né, da camada de ozônio que a gente tanto ouve falar. O ozônio é um gás natural e a camada de ozônio também é uma camada natural da atmosfera, a gente não criou essa camada. Ela absorve parte dos raios solares ultravioleta e impede que eles entrem diretamente na Terra. Então, elas servem como um filtro, uma barreira, para que a gente não fique com muitos raios solares em excesso aqui e acabe tendo outros danos. Essa radiação emitida pelo Sol, ela pode, por exemplo, alterar a nossa pele, desenvolver o câncer, alterar o material genético dos seres vivos. Então, por isso que a camada de ozônio é tão importante. O problema é que com a emissão de outras substâncias que reagem com a camada de ozônio, que tem aqui embaixo, está um pouco pequeno, mas eu comento com vocês, como, por exemplo, pesticidas, aerosóis ou gases refrigeradores que eram usados em ar-condicionados, geladeiras, e outras coisas, extintores, por exemplo, quando liberados na atmosfera, reagem com o ozônio, que é a substância que forma essa camada. Ao reagir com o ozônio, eles quebram a molécula de ozônio. Dá para ver aqui nessa azulzinha, ó, que depois da reação a gente tem duas moléculas separadas. E aí a gente começa a formar o que a gente chama genericamente de buraco na camada de ozônio, que é quando a gente tem essa reação da quebra da molécula de ozônio por causa desses poluentes emitidos. A questão é que a redução da camada de ozônio altera e aumenta a temperatura, aumenta o efeito da radiação solar nos seres vivos, o que causa diversos danos, e faz sim com que a qualidade das florestas e do meio ambiente entre em desequilíbrio. Mas, a princípio, os últimos estudos mostram que há uma relativa recuperação e que há uma melhora na condição da camada de ozônio, principalmente agora que a gente está vivendo aí uma pandemia que reduziu bastante também a emissão. Outras leis foram criadas, como a proibição desses aerosóis, uma série de produtos, para minimizar o impacto, então, na camada de ozônio. Então, a gente ainda tem uma alteração, mas ela está reduzindo, melhorando, muito pequena a porcentagem, mas está melhorando, em relação aos últimos períodos analisados. Mesmo assim, se a gente olhar um pouco aqui, né, nesse gráfico, a gente consegue ver que ainda é um estrago muito grande e que principalmente a ação da atividade humana, né, da atividade nociva, tem degradado essa estrutura tão importante para a sobrevivência dos seres vivos. Bem, espero que tenha dado para compreender um pouco até aqui. Anotem as dúvidas e as informações importantes, qualquer coisa vocês me avisam.